Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Boa tarde a todos. Continuando, as nossas entrevistas com a doutora Fernanda, falando sobre aposentadoria, tudo que pode, o que não pode. E hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda, que é uma modalidade de revisão das aposentadorias já concedidas. Revisão da vida toda? O que seria isso, doutora Fernanda? É uma nova tese de revisão das aposentadorias que está agora em alta no momento em razão de termos decisões já favoráveis. É uma tese que considerou a mudança ocorrida da legislação previdenciária em 1999 e a forma como o INSS interpretou essa mudança legislativa e inseriu no sistema a fórmula de cálculo das aposentadorias, porque em 1999, antes de 1999, a lei em vigência da fórmula de cálculo das aposentadorias era a Lei 8.213 de 91, que considerava como o valor da aposentadoria a média das contribuições dos últimos 36 meses. Até hoje a gente encontra bastante pessoas procurando, falando assim, mas não é dos últimos 3 anos? Então, o governo percebeu, da forma como estava disposto a lei lá de 1991, estava causando um déficit atuarial muito grande, porque as pessoas passavam a vida toda contribuindo num valor mediano, e aí, próximo da aposentadoria, nesses 3 últimos anos que antecedia, acabavam fazendo aportes maiores, contribuições grandes para ter uma média grande para o valor da aposentadoria. Então, a lei de 91 acabava não refletindo a média das contribuições das aposentadorias. Então, essa lei de 1999 veio para equilibrar o sistema de contribuições e valores das aposentadorias. Essa lei veio e dispôs que era para considerar a média de salários desde julho de 94 até a data da concessão da aposentadoria, considerando a média das 80% maiores contribuições. Só que a lei tem dispositivo que falava sobre considerar estas contribuições a partir de julho de 94 por ser mais benéfico ao segurado. E ela nunca trouxe de que era para desconsiderar as contribuições anteriores a 1994. Mas o INSS colocou lá no sistema julho de 94 e arrancou todas as contribuições que os segurados faziam anteriores a julho de 94 na hora de considerar essas médias. Então, nós estudiosos da Previdência verificamos essa irregularidade que o INSS comete nos cálculos da revisão e surgiu esse nome famoso aí da tese da revisão da vida toda. Tá. Então, na realidade, quem trabalhou antes de 1999 não entra nisso ou entra? Em todos aqueles trabalhadores que contribuíram para o INSS anteriores a julho de 94, tá? A lei mudou em 99, mas aqueles que contribuíram antes de julho de 94 podem ter direito a esta revisão. Não são todos, porque é importante, antes de falar assim, vou entrar com a revisão, porque eu contribuí antes de 94, fazer a conta. Se colocar essas contribuições antes de julho de 94, vai aumentar a renda mensal inicial da sua aposentadoria ou não. Porque é muito comum todos os trabalhadores iniciar a carreira com um valor de remuneração menor. A maioria dos casos acontece isso. Mas nós temos muitos
outros trabalhadores que, dependendo do trabalho que vem a exercer desde o começo da sua profissão, já faz grandes contribuições. Então, pessoas que antes de julho de 94 tinha uma boa média de contribuições, até mesmo maiores após essa mudança da legislação, podem ter direito a melhorar a renda mensal da sua aposentadoria e aí precisa entrar com esse pedido de revisão. Tá, mas algum tribunal já decidiu favorável, ainda está em votação? Como que se encontra? Então, nós temos algo muito favorável nesse caso, diferente da outra tese de revisão que foi muito falado, mas infelizmente não passou lá no STF, que foi a tese da desaposentação, porque essa tese da revisão da vida toda já teve votação unânime do STJ no ano de 2020, dizendo que a tese está dentro da lei e que o INSS está obrigado a fazer a revisão de todas as aposentadorias que tiveram esses pedidos, ou via administrativa ou judicial, para melhorar o valor da aposentadoria. Se os segurados entrarem com esse pedido de revisão e apresentar o cálculo de que, colocando os salários e contribuições, ou as contribuições, mesmo que seja na modalidade autônomo, facultativo, anterior a julho, e melhorar o valor da sua aposentadoria, tem direito a esta revisão. Mas aí como que a pessoa deve proceder nessa revisão? Então, é importante observar alguns requisitos, porque essas teses de revisão de aposentadoria tem uma premissa de que você tem o prazo de 10 anos para entrar com o pedido da revisão da sua aposentadoria. Então, quem ainda não entrou com esse pedido de revisão deve fazer a conta de quando foi a concessão da sua aposentadoria. Se for um prazo inferior a 10 anos, ainda há possibilidade de fazer esse levantamento das contribuições previdenciárias vertidas no sistema, puxando lá no aplicativo do Meu INSS, na ferramenta cálculo de contribuições. Ali faz o levantamento de todas as rendas e aí faz esse cálculo, que aí precisa procurar um especialista ou em contadoria ou o advogado previdenciário para fazer o cálculo da renda mensal da aposentadoria, considerando todas as contribuições desde quando começou a trabalhar. Os benefícios que cabe a essa revisão são de aposentadoria e até mesmo de pensão por morte, advinda de aposentadoria concedida anteriormente. Então precisa, primeiro passo, verificar se faz menos de 10 anos. Tem que fazer menos de 10 anos. Menos de 10 anos. Então, hoje nós estamos em 2021, são de aposentadorias até concedidas em 2011. 2011. Tá? Se foi 2009, então nem adianta. Se você se aposentou em 2009, não adianta. Tem que ser 2011 para frente. Hoje, quem ainda não entrou, precisa fazer essa... O pessoal já está entrando? Não, já muitas pessoas já entraram, porque isso é uma tese que nós, estudiosos, já estamos enfrentando há mais de 5 anos, bem mais de 5 anos. Mas aí, para a pessoa ganhar a causa, isso precisa ser votado ainda, né? Nós já entramos com pedidos administrativamente no INSS, dizendo que o INSS errou nessa conta, e aí o INSS falou que não, que observou os critérios da lei, mas o pedido administrativo pedido de revisão já interrompe o prazo decadencial de entrar com a ação. Mas a pronúncia, se tem direito ou não a esta revisão, é o Poder Judiciário que está dando. Os tribunais superiores estão dando essa tese, tanto é que a STJ, que é a terceira instância, já deu. Só que o INSS não concordou com essa votação unânime do STJ, encaminhou os processos para o STF decidir.
Agora, em maio, nós tivemos já o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A PGR emitiu o parecer favorável. Então, quer dizer, nós temos, além do STJ votando a favor, nós temos um parecer da Procuradoria também favorável a esta tese. Então tudo vai dar certo aí. E aí, a pessoa deve procurar um advogado da sua confiança? Se ela está dentro desse período. Se cumprir esses requisitos que eu falei, ela pode procurar um advogado especialista, ela pode procurar, ou até mesmo o que eu falei para você, uma contadoria para fazer esse recálculo da aposentadoria, para verificar se usando essas contribuições anteriores a julho de 94 o benefício vai ficar mais vantajoso. Porque só compensa entrar com um pedido de revisão se for melhorar o benefício. E pode correr o risco de diminuir? Pode correr o risco de diminuir. Então, aí se antes de entrar com qualquer pedido, precisa fazer essa conta. Então, é importante fazer essa conta e aí adentrar no INSS pedindo essa revisão administrativamente ou já procurar o Poder Judiciário. Se o valor não ultrapassar a 60 salários mínimos, a pessoa não precisa de advogado para entrar na Justiça Federal com esse pedido. Mas a gente sempre recomenda essa assessoria jurídica, porque sem advogado só pode estar promovendo e patrocinando essa ação em causa própria na primeira instância. Para fins de recursos para segunda e terceira instância, precisa do patrocínio através de advogado, que tem o conhecimento jurídico para apresentar os recursos cabíveis. Então, o juizado apenas permite a pessoa entrar em causa própria na primeira instância. Mas como é uma causa que já está indo para o STF, é importante estar com o patrocínio de advogado, porque ele, antes mesmo de entrar com essa ação, ele vai fazer esse cálculo para verificar se tem o direito ou não. Isso que é muito importante, né? Às vezes você vai com muita sede aí no pote, vai entrando e pode até acontecer aí, acabar recebendo muito. Então procure um advogado da tua confiança, peça para ele rever tudo isso, fazer todos os cálculos antes de estar tomando essa decisão, né, doutora? É importante fazer essa conta, se está próximo de completar 10 anos que a aposentadoria foi concedida, já fazer logo o cálculo e entrar com essa ação por causa do prazo decadencial. Mas nós temos uma boa notícia que está próximo de ser resolvido se tem ou não direito a isso, porque agora o STF pautou esse assunto para ser julgado nos próximos dias. Entre os dias 4 e 11 de junho está na pauta de julgamento do STF. Então, bem provavelmente esse assunto já vai ser pacificado, se tem ou não direito a essa revisão. Então, realmente, né, voltando a dizer, não toma nenhuma atitude precipitada, procura um advogado para que você aí, não é verdade, não tenha consequências no futuro, né? A advocacia trabalhando muito, fala para mim. Graças a Deus, as demandas e os litígios continuam ainda bastante intensos, porque nós tivemos toda essa reforma da Previdência, todas essas análises daquilo que foi aprovado, que é constitucional, o que não é constitucional. Tem muita coisa que está prevista lá, que nós, estudando profundamente o caso, verificamos que existem muitas inconstitucionalidades. E até mesmo antes da reforma, você veja, essa tese que nós estamos falando hoje da revisão da vida toda, foi uma ilegalidade da lei de 1999, ou, melhor dizendo, uma má interpretação do INSS, em que acaba atingindo milhões de trabalhadores que contribuíram aí uma vida toda. E não tem uma aposentadoria justa de acordo com aquilo que pagou, né? E às vezes vai até diminuindo, né? Então, muito obrigada, doutora. Semana que vem eu estou de volta, tá bom? Então, fica aqui nosso Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho.
Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.